Então, eu gostaria de me manifestar nesse momento, porque nós temos acompanhado várias iniciativas do Executivo e que não tem sido garantido o pleno debate e o espaço para a participação da população no sentido de avaliar esses projetos e realmente ter um posicionamento acerca daquilo que se terá como desdobramento a partir da aprovação desses projetos. Esse projeto trata-se especificamente da alteração da legislação do ISS. É óbvio que nós sabemos que grande parte do que trata o teor do projeto diz respeito à adequação a uma legislação federal, mas há alterações propostas e que, no nosso entendimento, precisam passar por uma discussão mais qualificada. Nós temos algumas faixas de alíquota e que, no nosso entendimento, nós precisamos ter mais esclarecimentos e verificar da real necessidade de alteração. Em alguns casos é redução, em outros é o aumento da alíquota. E o projeto ele não vem acompanhado de um esclarecimento acerca disso. Toda e qualquer alteração desses projetos vão ter um impacto, dessas alíquotas vão ter um impacto em relação às receitas do município, né, para mais ou para menos. Então, nós precisamos de relatórios que tragam essas informações para que nós possamos nos posicionar. Um regime de urgência, ele não nos dá condições de ter essas informações. Então, em relação ao ISS, nós entendemos que há necessidade de complementação de dados. Além disso, é importante lembrar que nós aprovamos esse ano a Lei 101, uma lei municipal que trata do chamado ajuste fiscal do município, seria, entre aspas, uma lei municipal de responsabilidade fiscal, e no nosso entendimento, os projetos não vêm acompanhados das exigências desta lei. Então, no meu entendimento, eu acho que se a lei existe, ela tem que ser cumprida em todos os aspectos que ela determina. E, nesse sentido, nós não temos relatórios que comprovem, né, que determinadas alterações nessas alíquotas, elas vão ser adequadas àquilo que é importante em termos de arrecadação para o município. Então, eu acredito que aprovar esse projeto em regime de urgência não vai garantir um debate adequado e, principalmente, né, trazer elementos que comprovem, né, a necessidade real dessas adequações. Então, é uma questão de legalidade no sentido de cumprir o que a Lei Municipal 101 de 2017 determina e também a garantia de uma discussão ampla com todos os envolvidos em relação a essas alterações de alíquota. Então, temos que garantir, né, esse diálogo com a sociedade para que a gente possa aprovar esse projeto, né, com, obviamente, as adequações exigidas pela legislação federal, mas também, né, com ações e desdobramentos que virão a partir da aprovação dessa lei, que tragam benefício, né, tanto ao município, no sentido de garantir especificamente uma melhoria
na arrecadação de receitas, mas também naquilo que é direito dos cidadãos e cidadãs de Curitiba. Então, por isso, meu posicionamento contrário ao regime de urgência. Continua em discussão o requerimento. Encerrada para discutir, vereadora Noêmia Rocha. Concedemos a palavra por 10 minutos. Muito obrigada, senhor vereador, presidente da mesa em exercício. Vereadoras e vereadores, eu só quero fazer coro com a fala da vereadora professora Josete, até porque esse é um parlamento, onde é o centro do debate, da discussão, onde a gente decide os rumos da cidade, não só para amanhã, mas para décadas, onde leis sancionadas se tornam efetivas e executadas nessa cidade. Quando vem o regime de urgência, nos preocupa, porque declaradamente, no nosso entendimento, falta de subsídio para que a gente possa tomar uma decisão. E a gente não quer ser oposição por oposição, bater por bater, a gente quer elementos para a gente votar favoráveis. E aí a gente perde nesse sentido. Mas eu vim aqui só para, nem é assim para debater esse projeto que está vindo do ISS, que a vereadora já falou algumas questões técnicas, da Lei 101, da falta de informação em relação a relatórios, a impacto financeiro. Mas é no sentido de dar-nos a oportunidade de uma nova e uma melhor avaliação em relação aos projetos. E são projetos que, no nosso entendimento, não há necessidade de regime de urgência, não há uma calamidade. Até porque acabamos de fazer... nesse sentido, acabamos de fazer um ajuste fiscal e que, no nosso entendimento, e que a leitura que nós ouvimos aqui na fala dos vereadores da base, que daria uma solução, tem também toda essa questão, mas que também estava incluso e que foi retirado para que desse mais informações. Mas eu quero só comentar com vocês que eu fiquei um pouquinho frustrada. A gente fez uma emenda, porque no regimento diz assim, projetos de regime de urgência vêm para casa independente do plenário. Eu apresentei uma emenda dentro do regimento interno que dizia o seguinte: todo projeto em regime de urgência seria sujeito à aprovação do plenário, porque nos dá essa condição de avaliação, de tomar decisão se vai ou não para o regime de urgência. Consegui 9 assinaturas, quero agradecer o Goura, o professor Euler, o professor Josete, Felipe, o Silberto, agradecer o Marcos, agradecer o Tico, que assinaram comigo, mas como precisamos de 13 assinaturas, não conseguimos avançar. Mas era uma proposta boa de debate, até para a gente avaliar todo o processo em relação ao regime de urgência. Eu tenho essa preocupação, eu acredito que todos os vereadores têm essa preocupação, porque nos dá capacidade, subsídio e relatórios, e a gente tem um tempo hábil. Passa em todas as comissões, a gente faz uma análise criteriosa, tanto técnica como política. Então, eu vou votar contrário justamente por entender que esse parlamento seria uma questão de valorização do parlamento, trazendo essa casa a decisão. Claro que a gente sabe que com a maioria passaria, mas não deixaríamos de ter um tempo maior de debate para que a gente possa votar com tranquilidade os projetos que o prefeito traz a essa casa. Muito obrigada. Senhor presidente, Pois não, vereador Pepe Petrucciano. Solicitação de prorrogação por 15 minutos da sessão, por gentileza. Requerimento verbal, o vereador solicita 15 minutos. Nós temos ainda alguns requerimentos em pauta. Coloque em discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Continua em discussão o vereador Felipe Braga. 10 minutos. Discussão do ofício 12. Bom, obrigado, vereadores, vereadoras. Lá vem aumento do imposto. Na grande maioria da mensagem do prefeito, salvo algumas exceções, a carga tributária da ISS vai aumentar. Aumenta os planos de saúde, com certeza isso vai ser refletido aos associados dos planos, ou seja, aqueles que pagam o plano de saúde, seja ele qual for, ou o privado ou do associativo.
Então isso aumenta o custo de vida do cidadão curitibano. Vão ter alterações na área de turismo, vão ter alterações em várias áreas que vão refletir na economia, ou seja, em cada cidadão. É bom que se saiba disso. E o fato de ser em regime de urgência, já está sendo corriqueiro nessa casa, infelizmente, eu sei que tem toda a questão da validade para o ano que vem, a gente sabe que tributo tem que ser aprovado nessa gestão, né, seria nesse ano para o próximo ano, mas efetivamente irá passar pela Comissão de Legislação, que vai estar amanhã prevista o trâmite. Isso é muito ruim para a casa, é muito ruim para as comissões, e fica aqui novamente a forma que o prefeito Rafael Greca, sua gestão, conduz as coisas. Essa questão de aumentar tributo e não diminuir os custos reflete em quem? Na população. Eu diria que, como o professor Euler falou muitas vezes aqui nessa tribuna, tem que se achar outros meios, e não esse meio de aumentar a carga tributária. Isso parece que é o mais fácil, da forma mais fácil de se aplicar, e como eu disse, no momento de crise que nós vivemos, aumenta-se IPTU, a questão do IPTU especificamente, retira-se aquela faixa que tinha anteriormente, aumenta-se a faixa dos que não pagam, esse critério até é interessante, acho que é favorável, mas aquela faixa de 100 a 300 mil, ela não passa a existir mais, e passa-se a aplicar o mesmo índice para essa faixa. Então houve essa alteração que também nessa faixa, que é a faixa da Minha Casa Minha Vida, passa a não ter mais aquele imposto de menor valor. Então, o fato de ser em regime de urgência, nós temos sessão até dia 15 ou 16, se não me engano, de dezembro, acredito que poderia sim tramitar de uma forma que todos nós vereadores pudéssemos participar e interagirmos com os setores que vão ser atingidos. Fizemos isso no momento que foi encaminhado a mensagem anterior. Vereador Euler, vereador Goura e alguns outros vereadores participaram de reuniões com as entidades, e para nossa surpresa, as entidades representativas, setor médico, setor de clínica e tantos outros que nós fomos falar, a Associação dos Dentistas, a ABO, não sabiam da mudança. E dessa vez nós conseguimos interagir novamente pelas redes sociais, ou mesmo pelos aplicativos, ou pessoalmente, informando a nova mensagem, e existe sim contrapontos a serem ouvidos, e que essa casa tem que dar oportunidade de que eles possam argumentar o que acarretará esse aumento de ISS. É importante que nós, vereadores, saibamos que isso, com certeza, vai acarretar, talvez, em demissões, talvez em aumento de custos de serviços prestados. Isso é importante dizer. E os cortes que têm que ser feitos, nós precisamos saber quais os cortes foram feitos referente aos cargos de comissão. Tão falado foi, não só pelo candidato que ganhou a eleição, mas pelos os candidatos que fizeram a campanha da eleição passada. Então, acho que a população, a cidade, os nossos contribuintes querem saber por que sempre no bolso deles. Então, eu acho que isso, no momento que nós vivemos, não é um momento oportuno para aumento de carga tributária. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. É simbólico. Perdão, é simbólico. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Presidente, aprovado. Não. Aprovado. Eu ia pedir para que você fosse voto nominal. Vereador, desculpe, acabei de fazer a votação. Mas próximo requerimento é o 7, aprovado.
Para registrar o voto aprovado, contrário, eu gostaria que constasse em ata o nome dos vereadores. Os vereadores que foram contrários, vereador Euler, vereadora Perfeito. Noêmia. Eu vou fazer, vereadora, vereador, a faça contagem. favor. Ok, então, vereador. Vereadores, ficam em pé os que votaram contrários. Vereador professor Euler, vereadora professora Josete, vereador Felipe Braga, vereador Tito Zeglin, vereador Marcos Vieira, vereador professor Gilberto, vereador Goura, vereadora Noêmia Rocha, votaram contrários. Próximo requerimento. Vereador Cacá também. Desculpe, vereador Queria Cacá. já fazer o pedido que o próximo requerimento seja voto nominal. Nominal. Eu vou colocar em deliberação, vereador, só para fazer a leitura, na sequência da votação, colocaremos em votação. Vereador Bruno Pessoa, por gentileza. Próximo requerimento em pauta. Vereador Ezequias Barros, de diversos vereadores, 71, 13, 2017, solicita apreciação em regime de urgência da proposição 228 de 2017. Para discutir, senhor presidente. Vereadora vai discutir. Na sequência, eu coloco em votação, vereador Felipe. Vereadora, 10 minutos. Senhor presidente e demais presentes, da mesma forma como manifestei na votação do requerimento anterior, apontamos aqui a necessidade de garantir um aprofundamento do tema. Esse projeto diz respeito à atualização da planta genérica e, obviamente, tem desdobramentos nas alíquotas e nos valores IPTU. Eu considero que também é preciso se anexar à documentação para cumprir aquilo que a Lei 101/2017, aprovada por essa Casa, determina. Então, nós aprovamos uma lei e nós temos que fazer com que ela seja cumprida, né? Obviamente, existe um anexo em relação à planta genérica mesmo, né? Detalhando ruas, enfim, e outros detalhes, mas nós precisamos de dados acerca desse impacto, né? Isso também não está claro, né, no projeto, nós não temos informações necessárias e há uma preocupação. Nós tivemos, na gestão passada, também uma revisão da planta genérica. E aí há uma preocupação. Por quê? Porque nós vivemos um período longo onde por mais de 10 anos não houve essa atualização. Nós sabemos que, obviamente, né, há uma valorização dos imóveis, né, a partir, enfim, do mercado, e o município ele tem que ter a preocupação de estar atualizando essa planta. Infelizmente, gestões anteriores foram irresponsáveis e, obviamente, como é algo que sempre traz um desgaste para a gestão, fizeram a opção de não fazer essa atualização, o que, né, leva a um acúmulo em relação ao tempo onde não houve atualização. E o que nós entendemos é que, como já houve recentemente a atualização, nós devíamos ter mais esclarecimentos para dizer o que efetivamente há necessidade nesse momento, uma vez que nós não podemos fazer com que apenas o cidadão e a cidadã, né, tenham, né, uma carga tributária maior sem que haja, né, esclarecimentos suficientes e pertinentes. Nós temos a preocupação, né, de que, mais uma vez, não haja uma prioridade por parte do Executivo em rever determinadas questões que, no nosso entendimento, poderiam trazer uma melhor arrecadação, e se busque o caminho mais fácil, que é aumentar a taxação
dos cidadãos e cidadãs. Nós sabemos, né, das dificuldades hoje no setor de arrecadação, por não termos, inclusive, na área de TI, né, a renovação, a aplicação de novos sistemas para melhorar a fiscalização e poder se garantir uma melhor arrecadação do município. Então, por isso até fiz a pergunta para o vereador Pira em relação ao data center, para saber o que significa isso. Isso significa, né, se garantir condições para que o município possa, né, fazer uma atualização no sistema, né, de TI, para que a gente tenha condições de melhorar a arrecadação a partir da melhoria da fiscalização também. Nós sabemos, né, que há, né, uma defasagem, o setor de arrecadação, os auditores fiscais do município fazem uma queixa em relação a isso e, na verdade, a gente não consegue observar uma ação efetiva nesse sentido e acho que se parte para a solução mais fácil, que é taxar o cidadão e a cidadã. Então, nesse sentido, eu acho que esse projeto também exige da casa uma avaliação mais minuciosa para que a gente possa realmente, ao votar essa proposição, ter os elementos necessários e que nos convençam se de fato é necessário se fazer atualização nesse momento ou não. Então, essa é uma preocupação. Por isso, acho importante nós termos tempo para fazer essa discussão. Então, se há uma urgência tão grande, que pelo menos seja garantido que tenhamos um parecer da Projuris, que tenhamos minimamente, nesse caso, o projeto tramitando pela Comissão de Economia. Não é possível que 2 projetos dessa importância não passem pela avaliação da Comissão de Economia dessa casa. Então, esse é um pedido e acredito que não é nada absurdo o que nós estamos solicitando aqui. É simplesmente ter as condições para votar projetos de tamanha importância, né, com os dados necessários, com as explicações necessárias, para que nós possamos votar com toda a clareza e possamos, de fato, estar contribuindo para que o município aumente suas receitas, mas de uma forma qualificada, né, buscando os mecanismos de aprimoramento, né, do setor de fiscalização. E, como eu disse, repito, não fazer com que, mais uma vez, o cidadão e a cidadã que estão lá no dia a dia, né, buscando, né, a sua sobrevivência, serem punidos, mais uma vez, com o aumento de tributos. Obrigada. Em votação. Colocar em votação o requerimento do vereador Felipe Braga. Perdão, vereador Felipe em discussão ainda. Continua, vereador. Agora, o vereador Pira até me levantou e realmente eu falei em IPTU porque eu estava pensando já na planta genérica. Na votação do requerimento anterior não é IPTU, é ITBI. Mas, falando do IPTU, o ex-prefeito Gustavo Frutti apresentou, na época, um reajuste, uma atualização de IPTU, que era até esse ano, 2017, do qual ele iniciou com 7%, 5%, depois baixou para 5%, baixou para 4% para terrenos ocupados, e 7%, de 8% para 7%, depois do primeiro ano, para terrenos desocupados. O que vem agora? Agora vem o seguinte: em função da sua base de cálculo para exercícios 2018, 2019, 2020, 2021, reajustes fixos já, além do IPCA. 4% para imóveis edificados, 7% para imóveis não edificados.
vai ter dificuldade de explicar para os nossos curitibanos eleitores um aumento desse tamanho, se vocês fizerem a conta, que isso é esse percentual a cada ano um sobre o outro, mais o IPCA. Depois disso, que eu acredito que seja correto, fomos informados lá no IMPUC, quando estivemos pela Comissão de Urbanismo, que será feito um estudo daí, com recursos, se eu não me engano, do BNDES, para atualização da planta genérica, talvez mais justa do que fazer dessa forma. Essa forma é uma forma linear de aumento, que se pega como se todos os terrenos, as construções fossem iguais, dependendo da construção que tem, aonde esteja localizado, e feito de uma forma linear, um aumento percentual para 4 anos, nós estamos falando. Fora, como eu disse, o IPCA dos últimos 12 meses. Vejam, como eu falei anteriormente, aumento de carga tributária, que vai refletir aonde? Aos cidadãos de Curitiba, aqueles que pagam IPTU, tirando os isentos, ao setor da construção civil, que emprega e emprega bastante, porque muitos têm, é evidente que necessita de terreno, de área para se construir, e isso vai impactar diretamente a eles também. Mas principalmente ao bolso, de volta novamente, do contribuinte de Curitiba. O que ocorre, e isso não ocorre só em Curitiba, aumento de carga tributária vem, como eu disse anteriormente, é a forma mais prática, rápida, de colocar a mão em recurso para que a prefeitura, o Estado, possa, entre parênteses, dar o retorno ao cidadão que paga seus impostos. Só que o cidadão que paga seus impostos não aguenta mais isso. Essa é a realidade. Eles não aguentam mais aumentar imposto, sendo que o que está sendo revertido para a sociedade não é o que é esperado. E não chega nem um pouco perto dos valores, ou seja, do que a população, do que o cidadão espera de retorno dos governos. Então, é inoportuno o aumento. Novamente, se a vereadora Julieta conseguir ficar um pouco quieta aqui do lado e dizer que é para votar, mas ela não se controla, a gente já está acostumado. Um projeto importante como esse, um projeto importante como esse, não pode ser tocado da forma que está sendo tocado. Em regime de urgência, novamente, a Câmara sai perdendo com isso. As discussões, se não é para ter discussão, então o prefeito manda aqui para a Câmara tudo, nós aceitamos tudo, tudo fica bonito, os vereadores da base ficam bem, todo mundo fica bem, e lá fora como é que a gente fica? Porque isso vai se refletir no bolso, na economia do cidadão curitibano. Então, irá, acho que na comissão de legislação amanhã, para votação, o regime de urgência deve vir já na semana que vem para votar aqui. Esperamos que a gente possa, de alguma maneira, através das instituições que representam vários setores, talvez com o esforço deles, alterar alguns dos itens, alguns dos artigos que estão na pauta. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, o vereador Felipe Braga Corte solicitou voto nominal. Coloque em discussão o requerimento do vereador verbal. Nós votaremos de forma contrária ao requerimento, senhor presidente. Vereadores se manifestem. Requerimento. A gente quer transparência, gente, mas então vamos de novo, o presidente vai nominar quem está votando contrário. Ah, não, desculpa. Eu acho que a presidência na casa, Vossa Excelência, decide como Vossa Excelência quer fazer, senhor vereador, presidente. Foi derrubado o voto nominal, desculpe. Tá? Não, tudo bem. Depois... Em votação, ok. Votação, requerimento 7113/2017. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantam, então. Aprovado.
Gostaria do registro novamente dos Perfeito. vereadores que se posicionaram contrariamente. Vereadores que votaram Sequência do contrário, registro, então. vereadora Noêmia, vereador professor Euler, vereador Cacá, vereadora professora Josete, vereador Felipe, vereador Marcos Vieira, vereador professor Silberto, vereador Goura. Perfeito.